Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Joana de Ângeles, encarnados e desencarnados. Nesta última reunião, na reunião de hoje, antes do Natal, então vamos nos preparando para que esse Natal não seja apenas um dia de Natal, seja todos os dias de Natal, que o Cristo renasça todos os dias no nosso interior. Vamos fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecendo a espiritualidade da casa que prepara esse ambiente com energias revitalizadoras para o nosso espírito e para a nossa matéria. E que todos aqueles que por algum motivo não puderem estar aqui na manhã de hoje, possam receber essa luz revitalizadora de Jesus, nos dando força, confiança e que consigamos vencer mais uma etapa da nossa evolução espiritual nessa nossa existência. Que a nossa companheira seja iluminada na manhã de hoje, na mensagem do Evangelho do Cristo. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia a todos. Bom, como o Radamés já falou aqui, a gente está antecipando um domingo aí antes, o nosso Natal. E aí eu aproveitei para, como a gente já está nesse clima natalino, e a gente fazer algumas reflexões aí sobre o Natal, mas na verdade o Natal com Jesus, que é esse o que importa aí para a gente. Então, eu não sei para vocês, mas pelo menos para mim, é a época mais terna aí do ano, pela simples lembrança, a lembrança mais frequente do nosso Mestre Jesus. Isto para uma maioria, e para outros não, Outros já veio o Natal de outra forma, só vê pelo lado material, o lado de festa, de presente, disso e aquilo. Isso não é o sentido do Natal. Mas eu acredito que para mim, para a grande maioria aqui, é uma época do ano muito, muito terna, que a gente sente aí na nossa mente, quando a gente se conecta com outras pessoas que têm esse sentimento, gostoso, a gente tem aquela sintonia de um clima de mais esperança no ar, um clima mais ameno, pela simples lembrança aí do nosso Mestre Jesus, Então, os nossos corações, geralmente, eles estão mais aquecidos, Então, tem uma sensação boa, outros já começam aquela reflexão do ano todo, do que fez, do que não deixou de fazer. Aí parece que as coisas que deixaram de fazer tornam-se mais pesadas, aí começa um clima pesado. Então, quer dizer, cada um tem um tipo de sentimento, Mas, aí refletindo, o que representa, essa vinda do Cristo, para a humanidade, Então, a gente aproveita para meditar isso, Eu tirei algumas considerações aqui do Evangelho pelo Emmanuel, Numa parte que ele fala aí meditando, meditando e refletindo sobre o Natal, Então, é o que a gente acalenta, nesse período, a nossa fé,
a nossa fé verdadeira em Jesus. A gente se emociona, nos emocionamos, né, quando nós ouvimos, né, a história do nascimento dele, narrada aí pelo evangelista Lucas, diretamente por Maria, né, a coisa mais linda do mundo, ela narrando, né, o nascimento de Jesus. Então isso exalta o nosso coração, nos emociona. Quem estava aqui e viu o The Chosen, né? Não foi a coisa mais linda, né? Maria narrando, a própria Maria narrando para Lucas o nascimento do mestre, né? Então o Natal, na perspectiva do Cristo, o que seria? Gente, é a esperança do Cristo em cada uma de suas ovelhas, né? Então, é a fé verdadeira que o Cristo deposita na humanidade, né? Então, a vinda do Cristo, se a gente for observar, a vinda do Cristo para esse planeta é o maior atestado da certeza que ele tem na nossa redenção, né? Então, vocês imaginem o trabalho que deu um espírito crístico, né, vindo lá do alto, né, reformular toda a estrutura humana, essazinha aqui que a gente tem, tão frágil, para poder reencarnar aqui em nosso meio. Então, não tem atestado maior. Ele veio aqui porque ele confia em nós. Ele sempre confiou em cada um de nós, né? Então, o Natal é a expressão mais luminosa da esperança e da fé, né, que o alto deposita em cada um de nós, né? Então, a esperança que Jesus deposita em cada alma. Não estou falando em expectativas humanas que nós temos sobre o nosso próximo. Então, é sobre fé, a fé que Jesus deposita no ser humano, que ele pode sim se melhorar, e não as nossas expectativas. A gente sofre, né, quando a gente se decepciona com o ser humano, né, quando ele faz uma coisa, pisou na bola, fez errado, não vai para frente. Isso são expectativas. Aí a gente se magoa, a gente ocorre desilusão. Não é isso. Deus confiou em nós. É a fé, Ele depositou a fé e a esperança em cada um de nós, né? Então, a grande preocupação de Jesus, na verdade, era nos recuperar para a humanidade, né? É levantar a humanidade em termos de todos os sentimentos melhores, falando de amor, do caminho para espíritos mais evoluídos, né? Então, Jesus, desde o início, a gente percebe lá no comecinho, né, que ele já começou confiando, né, através das pessoas que ele escolheu ali para a sua caminhada. Se a gente for avaliar, quem foram os discípulos? As primeiras pessoas que ele teve o contato, falou assim, esses vão ser os meus seguidores. Eram pescadores, pessoas simples, né? O maior de todos, que ele depositou mais confiança, era o Pedro, uma pessoa com um orgulho exacerbado, né? O bruto. Então, ele não hesitou. Então, ele sabia dos defeitos, mas jamais ele apontou. Ele confiou.
Não é como a gente, né? A gente sabe do defeito dos outros porque isso condiz com o que a gente tem aqui. Então a gente se frustra, a gente se magoa, ele não melhora nunca. Ele não. Ele sabia do defeito ali de cada um dos seus discípulos. Mas ele confiou que eles seriam os pilares, as pessoas que iam divulgar ali a sua boa nova. Né? E ele até começa, no livro aqui, do Emmanuel, né? Ele fala dos convites, né? Olha, ele convida pescadores humildes ao seu ministério salvador e transforma-os em advogados de redenção humana. Ele chama o Zaqueu, mergulhado no conforto da posse material, e faz dele o administrador consciente e justo. Não conhece qualquer desânimo ante a negação de Pedro, e nele edifica o apóstolo fiel que lhe defenderia o evangelho até o martírio, até a sua cruz. Se agasta com as dúvidas de Tomé e eleva-o à condição de missionário valoroso que lhe sustenta a causa. E Saulo, né, gente? O grande apóstolo Saulo, né? Então, não se sente ofendido aos golpes da incompreensão de Saulo, o grande perseguidor, e visita-o às portas de Damasco, investindo-o na posição de emissário da sua graça, coroado de claridades eternas. Então, olha isso, gente. Então, ele busca ali nos perseguidores. O Saulo foi o maior perseguidor ali, né, cristão da época. E ele transforma o Saulo no maior divulgador da doutrina cristã de todos os tempos. Então, olha a confiança, né? Então, o olhar de Jesus, né, que não se detém nas sombras do ser humano. Ele não se detém nas nossas sombras, nas nossas falhas, nos nossos erros, né? Será que a gente segue esse exemplo dele hoje, em todos os dias da nossa vida, meditando agora no Natal? Porque a gente tem que seguir os exemplos de Jesus, não tem? Principalmente para com quem? Para com o nosso próximo. Então, será que a gente tem essa entrega para com o nosso próximo, como Jesus? A gente sempre fala, a gente tem que seguir os ensinamentos de Jesus, né? Mas será que quando aparece, né, uma pessoa difícil do nosso lado, a gente não tem aquele olhar preconceituoso, aquele viés assim, aquela sensação ruim, aquele preconceito que julga, que afasta, que faz nos afastar, né, de crítica? Então, o que seria o Natal, gente? O Natal é o convite de Deus, de Jesus, à renovação dos nossos olhares para com o nosso próximo, né? Então, Jesus, ele jamais se fixou nas imperfeições do ser humano, jamais, e nas suas limitações. Aliás, ele sabia de todas elas. Ele sabia do Pedro, da negação do Pedro. Ele sabia de cada um, da Maria Madalena. Ele sabia do Judas, que ia trair. Sabia de todos. Mas ele olhou com um olhar assim: eu vou me afastar do Judas, eu vou me afastar de Pedro, esses vão me trair. Eu vou me afastar deles. E se fosse a gente, hein? No lugar de Jesus, com o nosso olhar. E se fosse agora, hein? No nosso meio, se tivéssemos aqui entre nós Judas, Zaqueus, Maria Madalena, que tem, né? Tem em todo lugar, no nosso meio, no nosso trabalho.
no nosso lar. E os nossos olhares para com essas pessoas? Olhar de julgamento? Esse daí não tem mais jeito. Esse está perdido, esse não, eu vou me afastar, não quero nem saber. Estou fora disso. Quero distância disso. Então, gente, que tudo que possamos fazer para auxiliar é se aproximar. Como que eu posso contribuir? Como que eu posso ajudar essa vida e esse próximo? Então, e não colocar esses olhares aí de preconceito, olhares enviesados, né, cheios de dedos, né? Então, os corruptos, né, os políticos, será que a gente consegue ver ele como os nossos irmãos? Mas Jesus via em cada uma dessas pessoas, né, através de suas almas, um potencial muito grande para o bem. E todos nós sabemos que essas pessoas, apesar do estágio, têm a sua centelha divina, né? E ele fala, vós sois deuses, né? Então um dia todos chegaremos lá. Então a gente tem que começar a refletir um pouquinho mais antes de julgar, antes de apontar, que um dia essas pessoas sim podem encontrar o caminho, né, de Jesus, podem sim evoluir espiritualmente. Nós não estamos aqui, vai saber-me lá o que eu fui lá na vida lá atrás, né? Sei, fui um Pedro, sei lá, um grande, sei lá o que eu fiz, matei, não sei, e estou aqui. Olha a chance. A reencarnação é a maior obra divina de misericórdia. A chance que Deus dá ao ser humano, né, uma nova vida, ali, novinha. Ó, tá aqui sua vida, você vai começar de novo. Você fez tudo lá atrás, esquece isso aí. Esquece. Esquece, agora é uma nova vida. E Ele coloca para a gente essa vida com todas as situações para a gente se melhorar, né? Com todas as pessoas ali, tudo que a gente magoou lá atrás, dizendo, ó, esse daqui que você magoou vem como mãe, esse aqui vem como filho, tá aqui, ó, é uma chance. Ele coloca tudo certinho ali para a gente. Olha que bênção. Aí o que a gente faz? Né? Às vezes não aproveita essas oportunidades, né? Essa oportunidade tão abençoada da nossa encarnação para acertar, né? Acertar com aquele que a gente errou no passado. Se conciliar, perdoar. Então, a gente está aqui junto, de novo, tem algum significado. Por que a gente está nessa família, com pessoas tão difíceis, né? Vamos tentar refletir isso um pouquinho no Natal, né? Ao invés de só se decepcionar ali com o nosso ente querido, começar a entender que ele está ali, naquele estágio de evolução. Pode não entender nada disso agora, mas é um processo, né, gente? Assim como nós estamos no processo, eles estão também. Então, tem sim que desenvolver na família a paciência, né? Ter um olhar mais terno para aquele mais difícil, tentar entender o que está se passando aquele espírito, né, naquele momento.
Então, temos que ter, gente, esperança na humanidade. Um novo olhar aí para com a criatura humana. Um olhar para a dificuldade de cada uma delas. De cada uma, porque todos nós passamos por muitas dificuldades. E, às vezes, são essas dificuldades que nos deixam cegos ali, nos travam, nos fazem com que a gente não enxergue, não consegue levantar os olhos para Deus, e tudo isso. Então, o intuito é de amparar cada um. Caminhar na direção e não se afastar. Caminhar na direção, como Jesus caminhou, na direção daqueles oprimidos, daqueles que mais sofriam, dos menos desejados na sociedade, por todos. E se propor a auxiliar, né, gente? Sempre se propor a auxiliar. Então, Jesus, ele sabia de tudo. Ele sabe de todos os nossos defeitos, de todas as nossas faltas, de todos os nossos erros, né? Mas ele nunca desistiu de nós. Ele nunca se afastou de nós. Jesus já se afastou? Se afasta porque a gente quer, às vezes. Gente que tampa a janela, né? Ah, Jesus, não é Jesus, não. É você que se fechou. É você que fechou a sua vibração aí, né? Então, ele nunca se fixava nas imperfeições humanas. Ele investia muito, muito, muito mesmo no ser humano. Ele preocupava-se em abrir os caminhos, sempre abrir. Ele não apontava, ele não condenava. Como a gente faz, né? A gente adora, né, apontar os erros, as falhas, os defeitos alheios. Ah, mas aquela pessoa ali é não dá, muito orgulhosa, muito dura, não tem nada dentro de si. Eu vou me afastar, melhor me afastar. Mas, às vezes, a gente consegue enxergar, muitas vezes, dos defeitos. Por quê? Porque a gente está tudo ali dentro da gente. Está tudo dentro da gente, então a gente consegue ver perfeitamente o defeito do outro. E com Jesus não era assim. Não era assim. Então, apontar, julgar, condenar, o que a gente está fazendo, gente? Está fazendo mais do menos. Tá? Adianta alguma coisa? Não adianta. Então, como exemplo de Jesus, que aqui a gente tem que levar sempre para a nossa vida, o exemplo de Jesus, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se aproximar de cada vida, de cada ser humano, de cada irmão. Somos irmãos, a gente sempre fala aqui que somos irmãos. Então, aí a gente reflete de cada coração que a gente cruza nessa humanidade. O que a gente pode doar? Ah, mas é difícil, ele não me ouve, é cabeça dura, ele... não... E o nosso exemplo? E de repente, o nosso olhar de empatia, a nossa atenção, a nossa paciência, que seja pelo menos ela, a nossa compreensão das suas falhas, que um dia ele pode se melhorar, que um dia a esperança naquele ser humano, que um dia ele pode sim vir a ser uma pessoa melhor, Então, o que a gente pode doar, Ah, não está dentro das minhas condições nesse momento. Não está dentro das minhas condições. Eu acho que está, gente. Se a gente fizer um esforcinho de nada, está dentro das condições da gente mostrar o que a gente tem de melhor para esse
indivíduo que está a caminho. Ele simplesmente está a caminho, não se encontrou agora, está difícil nesse momento, a gente não sabe o que está se passando em sua vida, né? Como a angústia, o desprezo da vida, todos esses vícios mundanos está refletindo, está impactando na vida desse ser humano para ele não conseguir, para ele não se alavancar, né? E a gente que está ali numa posição um pouco melhor, a gente não pode ser um instrumento dessa alavanca, né? Seja lá como for. Então, eu acho assim, que é isso que Jesus nos pede. São essas reflexões, né? Essas reflexões aí que eu tirei aqui também do Emmanuel, que Jesus quer que a gente pratique em todos, não só no Natal, né? Que tem esse clima um pouco que emociona mais, que nos toca, né? A gente fica cheio de esperança, dá aquela vontade assim, eu vou mudar, aí chega o ano que vem não muda nada, mas tem que manter isso, essa chama, gente. Né? A gente tem que manter esse clima, essa esperança, essa vontade de se melhorar, né? Essas reflexões, né, de tudo que a gente não fez e que precisamos sim, é o momento da gente arregaçar as mangas e começar, né? Está na hora da gente começar. Então, levar isso para todos os dias do próximo ano, das nossas vidas, colocar essa questão aí no olhar, né, do Jesus, né? Como seria o olhar de Jesus para com o nosso próximo, na nossa vida, para com todos da família, os filhos, né? Que é difícil, como é difícil educar os nossos filhos hoje em dia nesse mundo. Os pais, a paciência que a gente tem que ter com os nossos pais. Então, gente, é isso. E não ficar se fixando aí nas imperfeições, porque isso todos nós temos. Ninguém aqui. Falar que alguém aqui é anjo ainda, só porque vem ao centro espírita, né, todo domingo toma passe, participa ali dos trabalhos, vai falar que é anjo. Não é anjo. Tá? Todos nós temos, sim, as nossas imperfeições. E temos que, a cada dia que passa, né, ter esse olhar, né, de qualquer forma, tentar um pouquinho, se esforçar, né? Lembrar do nosso mestre. É ele a nossa cartilha ali. Está tudo ali escrito. Ele nos deixou seus exemplos, tudo. Então a gente tem que sempre pensar, ter ele em nossos corações, não só nesse momento, né, de Natal, que é gostoso, que a gente está reunido com a família numa festa, num ambiente gostoso, mas levar aí Jesus nos ambientes também durante o ano que não vão ser fáceis, tem os momentos da tempestade, que são muitos, e são nesses momentos, né, não são no das festas, são nesses momentos da tempestade que a gente escorrega, né, a gente perde a razão, não pensa mais em Jesus, escurece tudo, a tempestade toma conta e a gente acaba falhando novamente. Então, vamos nos equilibrar, vamos pensar mais, ter mais Jesus dentro dos nossos corações, em todos, gente, todos os dias ali da nossa vida, tá? É isso que ele nos pede, né? É para isso que ele veio, para ser aí o nosso exemplo de paz, de amor e de luz.
Certo, gente? Então, aproveitando aí, queria desejar já antecipadamente um Feliz Natal para todos, um Natal abençoado, cheio aí de muita paz, de muito amor, de Jesus, gente, lembre, de Jesus ali em nossos corações, nos corações da família, dos que têm família, dos que não têm, né, de todos os irmãos aqui no planeta Terra. Muita luz e muita paz para todos vocês. Que Deus abençoe. Então vamos agradecendo por mais esse momento de estarmos aqui reunidos em seu nome, nessa manhã de domingo, estarmos aqui num único propósito, que é em compreender um pouquinho dos seus ensinamentos, a fim de aplicá-los no nosso dia a dia, na nossa família, em todos os lugares, em todos os momentos da nossa vida. Que possamos ser sempre, Mestre querido, exemplos aí dos seus ensinamentos. Que cada um que se aproxime de nós possa sentir a sua energia, o amor que tanto o Senhor nos ensinou. Que possamos semear aí sementes de paz, sementes de luz, de amor, de caridade, de esperança. Que possamos ser a cada dia um ser humano melhor. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine sempre. Que assim seja. Graças a Deus.